você puder abrir Apocalipse 3, verso 15. Amém? Vou ser breve aqui. Mas abra o coração. Eu sei que o seu coração está aberto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Amém? Amados, fique de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Se você puder ficar de pé. Passagem bem conhecida. Eu vou ler aqui Apocalipse 3,15. Depois a gente vai para Apocalipse 2. Amém, amados? Tema da mensagem nessa noite: eu conheço as suas obras, diz o Senhor. Eu conheço as suas obras, amados. Esse aqui foi falar um pouco da viagem, agora Deus vai falar conosco aqui nessa palavra, em nome de Jesus. Diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Agora vai lá para o capítulo 2, verso 2. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Se assentar, graças a Deus. Amados, eu quero ser breve aqui. No início de Apocalipse, do capítulo 2 até o capítulo 4, fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Há estudos que essas 7 igrejas foram períodos da história, tempos da história, mas há muitos estudos, que é a minha linha também, que eu entendo e penso, e é real isso, que essas 7 igrejas, eu não vou aqui, a gente não tem tempo para isso, para falar de cada igreja, só vou destacar 2 aqui, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração na semana, essas 7 igrejas, elas existiram, eram igrejas reais, físicas, estruturas, haviam pessoas, realidades, havia uma comunidade de fé no mundo real. E aí, o autor, que é João, na ilha de Patmos, e ali já em torno de 90 depois de Cristo, o Senhor se revela a ele e vai falando ali, dando uma instrução sobre cada igreja real que existiu. Essas 7 igrejas ficavam dentro hoje da região que é a Turquia. Então, dentro da Turquia, aquela região, predominava essas igrejas ali que você vai lendo ali curtinho, capítulo 2 ao capítulo 4, cada igreja ali, o próprio Senhor Jesus, ele vem reconhecendo virtudes, qualidades em cada igreja e também desafios. Ele faz um elogio, mas também há uma censura e ele dá uma recomendação. Ele faz uma recomendação. E aqui, amados, você fez a leitura do verso 15 do capítulo 3, é a igreja, quem conhece essa igreja? A igreja Laodiceia, amados. A igreja Laodiceia já é é a última igreja, inclusive, das 7 igrejas aqui. E a Laodiceia, amados, era uma região rica das 7 cidades. Das 7 cidades, era uma cidade muito rica, conhecida ali pela sua indústria bancária, pela fabricação de lã, tinha a escola de medicina, produzia bálsamo, para a questão de enfermidade nos olhos, mas era uma cidade, apesar de ser rica, ela tinha sérios problemas de saneamento, de água. Então, ela fez ali um aqueduto ali para trazer água, de fontes termais de uma outra região, mas ainda assim, quando a água chegava na cidade, a água chegava morna. Ela chegava ali, não chegava numa forma potável e saudável para o seu consumo. Então,
a liderança ali daquela cidade trazia águas quentes, né, de águas termais de outra região, mas quando chegava lá não era nem quente e nem frio, eram águas mornas. E ali o Senhor Jesus, ele usa algo real, que era um problema crônico para uma cidade, a cidade mais rica das 7, para advertir algo que estava acontecendo com aquela cidade. No capítulo 2, nós lemos aqui sobre a igreja de Éfeso, que também, Éfeso, amados, era uma das grandes cidades ali da Ásia Menor, era uma região que tinha um forte comércio, era uma cidade mística também, né? Nós conhecemos ali a carta de Efésios, na qual Paulo ficou 3 anos ali, e tinha um problema de misticismo, né? A liderança da igreja local ali também levantou professores, né, de escola bíblica, mas eram professores falsos ali, falsos professores, e que teve sérios problemas para a igreja, porque a escola bíblica ali ficou um período com falsos professores, então a questão da heresia, o misticismo, mas era uma grande cidade. Nós, das 7 igrejas aqui, amados, há 2 igrejas que eu queria destacar aqui, a igreja de Laodiceia e a igreja de Éfeso, e nós lemos aqui sobre a igreja de Laodiceia, fala sobre a indiferença, era uma igreja morna, não era nem quente e nem frio. E o Senhor, ele fala, eu conheço as suas obras. A igreja de Éfeso também, no verso 2, o Senhor fala, conheça as suas obras, conheça o trabalho árduo que você tem perseverado. Então, ele vai listando ali virtudes, qualidades, o que a igreja fazia. E a igreja de Éfeso, ela trabalhava, ela se dedicava, ela perseverava. No verso 3, ela suportava o sofrimento por causa do nome do Senhor e não se entregava, não desfalecia. Então o Senhor Jesus, ele vai reconhecendo isso, mas no verso 4, o Senhor Jesus, ele fala sobre a igreja de Éfeso. Amados, o Senhor tem uma palavra à nossa igreja, a Nazareno Central Leste, que ele fala, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrepende-se, pratique as obras que praticava no princípio. Devemos, amados, voltar ao primeiro amor. Nós vemos ali, cada igreja tinha os seus desafios. A igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira. No verso 19, o Senhor, ele fala, conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o serviço e a perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que o princípio, amados. Mas quando ele chega na última igreja de Laodiceia, entre qualidades, entre reconhecimentos e desafios, amados, ele fala que é uma igreja nem quente e nem fria. E no verso 19, o Senhor Jesus, ele fala, repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se, porque o Senhor Jesus, ele está chamando a sua igreja, está chamando o seu povo para o arrependimento, amados. O Senhor, ele está à porta, ele está batendo, aquele que ouvir a voz do Senhor, abrir a porta, ele vai entrar e vai ceiar com ele, amados. Devemos voltar ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta aqui, amados, nessa noite, de que lado você está? Porque o Senhor Jesus, ele perguntou à igreja de Laodiceia, você não é nem quente e nem frio, mas é morno. E morno é um lado, é um posicionamento. Mas é um posicionamento que não agrada ao Senhor. De que lado você está? Nós temos visto, amados, que a preguiça, ela tem sido um veneno na igreja. Eu quero usar essa palavra realmente, a preguiça, amados. A preguiça, ela tem destruído lares, famílias, ministérios, liderança. A preguiça na qual falarmos de evangelismo, parece que a gente tem que dar um passo atrás e evangelizar a igreja. Não, vamos evangelizar, a gente tem que evangelizar, tem que divulgar, evangelizar o evangelismo. Agora vamos evangelizar, amados. A gente tem que evangelizar o dízimos e ofertas, reforçar. Estou falando que todo mundo aqui é maduro, crente, já conhece aqui todo mundo. Tem que evangelizar isso para depois falar para ir para a rua, amados. De que lado você está? A preguiça, ela tem sido um veneno, amados. Um mundo hostil, a igreja indiferente, insensível, amados. A dor, a injustiça, a fome, a miséria, a falta de amor lá fora, na qual a igreja tem que ser voz profética lá fora, amados. Há 3 coisas que nós não devemos deixar crescer. E elas são cotidianas, elas vão crescer. Sogra, né, dona Cida, essa semana, né, e sobre essas 3 coisas, amados. 3 coisas que não devem deixar crescer, mas elas surgem no dia a dia. A primeira coisa, amados,
Dívida. Se você tem uma dívida, não deixe crescer. Por que vai acontecer com essa dívida? Vai diminuir? Quem acha que vai diminuir? Pela fé. Palavra, né? Porque os juros, se há porventura alguma dívida mesmo, que se você não tiver um posicionamento, uma postura, vai perder o controle e ela só vai o quê? Para a nossa realidade aqui. Isso em casa é todo dia lá, e eu me policio para isso não aumentar. Aos maridos aqui. Quem cuida do lar aqui da casa aqui? Louça. Concorda comigo? A louça, né, Reginaldo? Amado, se você, a tua louça lá, se você saiu de casa e tem uma loucinha lá, se você não se posicionar, se você não pôr a mão, não na a terceira. Alguém quer chutar uma, a terceira aí? Mas a terceira, amados, para eu voltar aqui para o texto, a terceira, roupa. Acumular roupa lá para lavar, o que vai acontecer? Vai faltar roupa. Lavar a roupa, lavou a roupa lá, mas em casa tem um monte de roupa para passar também. Se você não parar e passar. Eu falei 3 coisas, mas há uma quarta coisa, amados, que se a gente não se posicionar pequenininho, ela está pequenininho. Se você não se posicionar, eu falei de coisas simples. Dívida, todos pequenas, que se você não resolve, ela só vai crescer. Mas há uma coisa, amados, que sendo pequenininho, e se você não abrir o olho, amados, ela vai crescer e vai dar um trabalhão, vai dar um problema, amados. Que é a insensibilidade, que é a indiferença, que é a religiosidade, que é o cansaço, porque isso vai trazer algo mecânico, amados, e leva à morte espiritual. A gente fica insensível à voz de Deus, fica insensível ao chamar ao altar do Senhor, a se levantar e falar: homens, se posicionem, levantem, fiquem de pé. Amados, venham à frente, vamos clamar e buscar ao Senhor, vamos estudar a palavra de Deus, vamos, amados, vir ao culto de oração, vamos aos pequenos grupos, vamos se reunir e buscar ao Senhor. Nós ficamos indiferentes, insensível, coração frio, amados, isso começa pequenininho, quando vê isso vai criando um monstro dentro de nós, e ficamos religiosos, ficamos indiferentes, que temos que reforçar a bênção que é enviar alguém para o campo missionário, seja para Guanazes, seja para Penha, seja para o Camboja, seja para a Coreia do Norte, seja para onde for, mas anunciar o reino de Deus, amados. Esse pequenininho é perigoso, ele leva a um cansaço espiritual e leva a uma morte espiritual. E ficamos indiferentes. Se porventura hoje, no seu coração, quando você vem à casa de Deus, à casa de oração, se você tem uma luta interna no seu coração, se vê um cansaço, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje está difícil, hoje está chovendo, se você, a tua decisão, a tua escolha, os seus pés está condicionado ao tempo, tem jogo, dá um nó ali, trânsito, para quem vem daquela região, hoje não, amados. Precisamos examinar nossa fé e o nosso coração. Nós, amados, você deve se posicionar quanto a isso, não deixar isso crescer, amados. Porque o Senhor Jesus, Ele estava alertando a igreja de Laodiceia, que estava morna, se posicione de que lado você está, amados. É tempo de buscarmos ao Senhor, porque, como diz Pedro, qual a razão da nossa esperança? O que nós tememos em não evangelizar é o medo, talvez é a falta de intimidade com o Senhor, é o que falar, é a falta de alegria, é a falta do que responder. Devemos ter a alegria de anunciar o reino de Deus, amados, porque nós anunciamos a mensagem, anunciamos a semente é boa, amados. A semente é boa, a semente é Cristo Jesus, é o Senhor, amados. De que lado você está? Nada muda ou tudo muda? Eu estou avançando aqui para o final, amados. Nada muda ou tudo muda? Amanhã é segunda-feira. Nada muda ou tudo muda?
Nada muda, amados, para o cego espiritualmente. Porque ele está cego, ele não permite o ver, abrir os seus olhos, mas tudo muda para quem pela fé abre os seus olhos. Nada muda para o surdo, porque ele não quer ouvir a verdade, ele não aceita a verdade, ele não aceita a correção, ele continua surdo. Nada muda para ele, mas tudo muda a quem ouve a voz do Senhor. Tudo muda a quem ouve, quem abre a palavra de Deus e permite a palavra de Deus que é viva, que é luz, que ilumina o nosso coração e tira, arranca o pecado em nosso coração. Tudo muda a quem ouve, amados. A quem ouve e vai poder falar, eu te perdoo, vai em paz. Quem ouve isso, amados, caminha pelas águas, porque o Senhor chama e fala, vem, caminha pelas águas. Quem ouve, amados, tudo muda. Nada muda para o mudo, porque ele não se posiciona, ele não quer falar, ele não vai talvez nas ruas ali, onde a Melissa, o Yuri e o grupo vão, eles vão para o interior da Inglaterra, uma cidade, igrejas fechadas, mas pode ser talvez na sua comunidade, no seu bairro, na sua família. Se posicione, amados. No Dia dos Pais, eu fiz um chamado aqui para os pais. Se posicione na sua família, na sua casa. Fizemos um churrasco lá em casa, e o meu sogro, o pastor Reinaldo, num momento ali, ele se posicionou, levantou, ali tinha umas 30, 40 pessoas ali, ele se levantou e ele não foi um devocional, ele pregou, amados. Um esboço mesmo, introdução, começo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aplicação, pregou, não foi pregou ali, com churrasco à mesa. Se posicione, amados, não tenha medo, não recue, mas vá nesta convicção, nesta certeza e nesta segurança. Se posicione no seu trabalho, se posicione na sua casa, se posicione com seus filhos, se posicione você no seu particular, porque o Senhor fala, eu conheço as suas obras. Se posicione, amados, porque no momento que você se posicionar e subir num caixote, que você abandonar o pecado, você falar, Senhor, enche-me de novo, amados. O Espírito de Deus, a graça, o poder de Deus vai vir sobre você e vai te usar com autoridade e com unção, amados. Para quem é mudo, nada muda. Amanhã é segunda-feira. Nada muda, ele continua mudo. Mas aquele que ouve a voz do Senhor, os seus olhos se abrem, ele fala da parte do Senhor e tudo muda. Nada muda, amados, para quem reclama. Para quem reclama, nada muda, murmura, é o país, é o governo, é fulano, é o outro país, é a Europa, é a Palestina, é os Estados Unidos, é o meu vizinho, é a minha mãe, foi o meu pai, foi o meu avô, é o meu chefe. Para quem reclama, amados, nada muda. Amanhã é segunda-feira, nada muda, amados. Mas para quem ouve e entende a soberania de Deus, tudo muda. Para quem entende a soberania de Deus, tudo muda, porque ele descansa no Senhor e diz, Deus está trabalhando. E ele, como Paulo fala em Tessalonicenses 3:5, 3:8, em tudo dê graças. Ele não vai reclamar, não vai murmurar. Ao mesmo tempo, também não vai ficar indiferente. Quando vem uma injustiça, se posiciona, fala, mas não vai murmurar. Nada muda para quem está preguiçoso, só vira, como Provérbios fala, que o preguiçoso ele só vira de lado para a cama e volta a dormir, como diz a fechadura, ele só vira de um lado a dobradiça, ele só vira de lado porque a preguiça tomou-se, mas tudo muda para quem trabalha e levanta, amados. Igreja Nazareno Central Leste, é tempo de levantarmos, é tempo de se posicionarmos, porque o Senhor diz, eu conheço as suas obras. O Senhor diz, eu conheço as suas obras, volte ao primeiro amor. É tudo ou nada, amados. Nós vemos ali a mulher do fluxo de sangue. Ela viu naquele momento Jesus passando, amados, e ela viu, é tudo ou nada. É este momento, ou é tudo ou é nada. E ela correu, ela tinha um fluxo de sangue, 12 anos, estava ali, não podia sair, era humilhada, rejeitada, mas ela ignorou a censura, ela ignorou as pessoas, ela ignorou tudo, até os seus problemas, e ela foi ao encontro de Jesus, tocou em suas vestes e ela foi curada. Era tudo ou nada, amados. A mulher samaritana, ali em João 4, Jesus conversando com ela, Jesus faz uma pergunta para ela e ela viu, é tudo ou nada, amados. E ela viveu tudo. No momento que ela ouviu a voz do Senhor, e o Senhor Jesus falou, vai e chame teu marido. E ela não faltou com a verdade, mas ela falou a verdade, ela viveu sobrenatural, ela viveu tudo de Deus. Mas nós conhecemos uma história de um homem, que ele viveu nada, o jovem rico.
Ele era rico, tinha tantas coisas, religioso, legalista, fazia tudo, mas havia um vazio no seu coração. E o dinheiro roubou o seu coração. E ele viveu nada e viveu o vazio. E o Senhor, Ele fala para nós, amados, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras, eu conheço as suas mãos, eu conheço os seus pensamentos, eu conheço as suas intenções, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua lágrima. O Senhor te conhece, amados. Volte-se ao Senhor, porque como diz lá em 3,15, conheça as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente, melhor seria que não fosse frio nem quente, amados. É tempo de se posicionarmos de que lado você está.